que tá falando, são as próprias pessoas que estão falando. Eu achei isso, assim, são dados importantes que a gente precisa de estar vendo como trabalhar, como melhorar isso, né? Por outros profissionais de saúde, 25%, na igreja, 10,9%, ambientes de família por pais ou irmãos, 18,4%, e por outros membros da família, 36%. Né? Então, a gente vê, próximo, a gente vê que as pessoas, pode passar, as pessoas estão ainda, a questão da discriminação, do preconceito persiste, isso cria barreiras para o convívio social, o convívio de trabalho, né, para a questão do trabalho. Muitas pessoas, alguns relatos que as pessoas falam, eu poderia permanecer empregada na empresa que eu estou, mas eu precisaria de ser remanejado, mas eu tenho vergonha de falar, não quero falar porque eu tenho medo de ser discriminado. Então, prefere pedir demissão, às vezes. Né? Tem várias situações assim. Então, aqui, só para concluir, a gente observa que grande parte das pessoas vivendo com HIV, elas estão tendo acesso a auxílios e benefícios, mas, prioritariamente, aquelas pessoas que estão ou estiveram trabalhando em empregos formais, né? O FGTS, PIS, PASEP. Seguido, então, por benefícios de incapacidade temporária ou permanente de trabalho e os benefícios de prestação continuada, mas bem em menor proporção. Aproximadamente 10%, só 10% ou 10% dos respondentes informaram ter entrado com pedido judicial para obtenção de medicamentos. Então, a gente vê que isso tem diminuído bastante, né? Que é um dado também interessante, quer dizer, as pessoas estão tendo acesso aos serviços de saúde e aos medicamentos que precisam. Né? E a questão do preconceito e discriminação, que eu já falei. Tá? Obrigada. Alô. Agradecendo a Cristina Pimenta, acho que pela apresentação, e que traz para a gente uma série de reflexões, que, complementando com a doutora Carita, a gente guarda para um pouquinho à frente. Eu vou convidar agora o Gustavo Bernardes, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, da Presidência da República, para fazer a apresentação. E o tema, especificamente, é essa complementaridade necessária, né, nas ações intersetoriais, setoriais, para poder, acho que, pensar um pouco essa situação toda colocada. Bom, boa tarde a todos e todas. Gostaria, em nome da ministra Maria do Rosário, saudar a plateia, agradecer o convite do Dr. Dirceu Greco e do Eduardo Barbosa para que a gente estivesse aqui hoje discutindo esse tema que é tão importante, que é a questão dos direitos humanos e a epidemia do HIV/AIDS. Eu não ia, acho que para ser mais breve, eu ia citar alguns, falar dessa vinculação entre direitos humanos, que para alguns até é meio óbvia, mas acho que é importante falar brevemente de alguns instrumentos jurídicos que tratam dessa questão e que nós trabalhamos com base nesses instrumentos jurídicos. O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, ratificado pelo Brasil em 1992, que no artigo 12 fala que os Estados-partes, no presente pacto, eles têm que assegurar a diminuição da mortalidade infantil, desenvolvimento da criança, o melhoramento de todos os aspectos de higiene, meio ambiente e da higiene industrial, a profilaxia, o tratamento e o controle de doenças epidêmicas e endêmicas, profissionais e outras. A criação de condições próprias para assegurar a todas as pessoas serviços médicos e ajuda médica em caso de doença. O protocolo adicional à Convenção Americana dos Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, o protocolo de São Salvador, ratificado pelo Brasil em 96, que no artigo 10 fala sobre o direito à saúde. Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. A fim de tornar efetivo o direito à saúde,
os estados comprometem-se a garantir o atendimento primário de saúde, a extensão dos benefícios do serviço de saúde a todas as pessoas sujeitas à jurisdição do Estado, a total imunização contra doenças infecciosas, a prevenção e tratamento contra doenças endêmicas, profissionais de outra natureza, a educação da população para a prevenção das doenças, etc. E também a nossa Constituição Federal de 1988, que no artigo 196 fala que a saúde, em resumo, é um direito de todos e dever do Estado. A partir desses instrumentos jurídicos, eu quero abordar a questão da epidemia do HIV na perspectiva dos direitos humanos. O direito à saúde significa a garantia pelo Estado de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano e da sua individualidade. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como vimos acima, reconhece o direito de todas as pessoas de gozar do melhor estado de saúde física e mental possível de atingir. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, com apoio do movimento social organizado, e aí é fundamental aqui falar sobre a atuação do movimento social nessa luta contra a epidemia de AIDS e nessa vinculação entre direitos humanos e o enfrentamento da epidemia de AIDS. Não é possível fazer o enfrentamento dessa epidemia sem fazer esse debate a respeito dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, o Ministério da Saúde vem atuando dentro da lógica de solidariedade, no sentido de garantir serviços de saúde adequados em prevenção e assistência. Apesar de todos esses esforços, ainda precisamos reforçar de forma mais contundente ações na área de direitos humanos, em especial no que se refere aos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Precisamos garantir às pessoas vivendo com HIV e AIDS o direito ao trabalho, a participação plena na vida social, o direito a amar e se relacionar sexualmente. Assegurar esses direitos significa mais do que não condenar essas pessoas a uma morte civil. Significa garantir os direitos humanos e de cidadania dessas pessoas e demonstrar que, ao se descobrir soropositivo ou soropositiva, o cidadão ou cidadã está garantindo não somente assistência médica, mas também condições dignas de vida. A garantia dessas condições dignas de vida e de proteção contra o preconceito e a discriminação é determinante para que as pessoas busquem o diagnóstico ou façam adesão ao tratamento antirretroviral. Portanto, campanhas de incentivo ao diagnóstico ou de adesão ao tratamento, no nosso entender, devem vir sempre acompanhadas de ações que trabalhem previamente e concomitantemente os direitos humanos e a cidadania das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Como a gente viu nos dados apresentados pela Cristina, ainda temos que enfrentar a discriminação no ambiente de trabalho, a discriminação na escola e a discriminação no próprio serviço público de saúde. Quando a gente vê ainda um gay que quebra uma perna e procura um médico traumatologista, esse médico muitas vezes pede o exame de HIV, simplesmente pelo paciente ser gay ou ser uma travesti. Esse tipo de situação deve ser enfrentada para que a gente possa falar sobre diagnóstico e adesão ao tratamento. Senão, essa nossa fala, essa nossa incentivo ao diagnóstico fica sem sentido para aquela pessoa que quer continuar escondida, né, para não sofrer justamente a violência e a discriminação que está presente na nossa sociedade. A epidemia de AIDS também impacta a qualidade de vida de crianças e jovens, que podem passar por sucessivas perdas do convívio com os pais e, eventualmente, de seus parentes, e de sua própria saúde. Órfãos por AIDS, por exemplo, têm riscos aumentados para a desnutrição, quando comparados a crianças com pais vivos, e podem sofrer de estigma e discriminação
relacionados ao seu estado sorológico ou de seus pais, entre outras situações desfavoráveis. Nós vimos recentemente um caso numa escola de uma criança no Rio Grande do Sul, em que ela era soropositiva e a escola se negou a matricular a criança. Então, isso é muito presente e essas situações precisam ser enfrentadas. Nesse sentido, há necessidade de ações de enfrentamento ao bullying e discussão a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos dentro do ambiente escolar, como forma de enfrentar a violência. A escola deve ser um ambiente seguro e de reprodução dos comportamentos éticos. Fingir que não vemos uma violência psicológica, física ou verbal não é ético e isso deve ser enfrentado nos ambientes privados e públicos. A ética também tem um significado de morada humana, ou seja, o ético significa tudo aquilo que ajuda a tornar o ambiente saudável. A ética existe como referência para seres humanos em sociedade e que esses sejam cada vez mais humanos e capazes de enxergar as necessidades do outro. Mesmo que esse tenha uma doença estigmatizada pela sociedade, ou que seja usuário de drogas, uma profissional do sexo, um gay ou uma travesti. Por ser considerada um dos princípios reguladores do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade, a ética vem à tona também com o advento da AIDS, que, por se tratar de doença que até o momento não tem cura, que tem caráter epidêmico e mobiliza a sociedade, originou uma revolução em todos os sentidos, principalmente na descoberta da evolução da infecção pelo HIV. Vacinas e tratamento eficazes para doenças oportunistas, o que proporciona uma melhor qualidade de vida aos portadores. Esse espaço de diálogo mostra que o pensamento ético segue a evolução científica e tecnológica que acontece no mundo. Nesse sentido, podemos também pensar aqui na questão dos direitos humanos no âmbito das pesquisas com seres humanos relativas à AIDS, que concentram-se ainda na África, onde a incidência da doença atinge em algumas populações até 50% dos habitantes. Tudo parece permitido nessa lógica na qual os sujeitos necessitados podem ser utilizados em benefício do melhoramento do vigor, da vida e da saúde das sociedades opulentas. Um exercício de biopolítica da população que reproduz as velhas estratégias de poder próprias do século XIX, tão utilizadas e bem aceitas quando as pesquisas eram referidas aos sujeitos sem direito que habitavam as colônias pobres. A compreensão de que o enfrentamento da epidemia de AIDS, não apenas de uma resposta médica, não apenas de uma resposta médica, mas também de uma resposta comunitária que levasse em consideração os direitos humanos e a cidadania, foi fundamental para o sucesso da resposta brasileira. Se hoje temos espaços institucionais para o diálogo com a sociedade civil dentro do governo, isso se deve a essa compreensão. O trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Saúde, visando garantir os direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS e a promoção dos direitos de LGBT, de crianças e adolescentes e de pessoas com deficiência, desenvolvida pela SDH, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e por diversos espaços institucionais nos governos estaduais e municipais, tiveram origem nessa compreensão, que vem sendo levada adiante pelo Ministério da Saúde hoje, e também por outros órgãos do governo federal. Dessa forma, eu queria colocar aqui, Eduardo, à disposição a Secretaria de Direitos Humanos, para que a gente faça essa luta em conjunto, uma luta pela garantia ao sigilo das pessoas vivendo com HIV e AIDS, a permanência dessas pessoas nos seus locais de trabalho, a garantia da permanência de crianças e adolescentes soropositivas na escola e conte conosco para que a gente garanta também a permanência dos militares soropositivos nas Forças Armadas, que isso vai ser bom para os militares soropositivos, para as Forças Armadas e para o Brasil.